Olá pessoal, eu sou o César do blog e podcast Cristianismo e Filosofia. Hoje, mais uma vez, trazendo para vocês um comentário, desta vez sobre sabedoria, ou seja, as diferenças entre a sabedoria grega e a sabedoria bíblica e suas respectivas culturas e cosmovisões. Para o povo hebreu, a sabedoria tem seu fundamento na obediência ao se deparar com as escrituras sagradas, pois estes escritos foram inspirados pelo próprio Deus, com o objetivo de demonstrar que o ser humano depende dele. Para o povo helênico, a sabedoria representa justamente o contrário, a independência humana. Assim, mesmo nos dias atuais, essas divergências de concepções ainda entram em conflito. É sobre isto que conversaremos neste podcast. Mas, afinal, o que é sabedoria? O termo sabedoria é extremamente difícil de abordar, pois mesmo os mais proeminentes filósofos e teólogos tiveram dificuldades para defini-lo. E mesmo que pudéssemos definir o termo atualmente, seria necessário compreender como o povo hebreu o definia, no Antigo Testamento e, claro, no Novo Testamento. E da mesma forma deveríamos estudar como compreendia o termo sabedoria o povo helênico, no decorrer de sua história. Sejam os teólogos, sejam os filósofos, mesmo depois de séculos, não temos um consenso fechado. Então, o que podemos fazer nesta árdua tarefa é encontrar elementos bíblicos que apontem para a noção de sabedoria na Bíblia, e ao mesmo tempo fazer uma genealogia da sabedoria, pois estes elementos estão profundamente enraizados nas culturas. Assim, os descendentes diretos dessas comunidades agropastoris e patriarcais, os semitas, os hebreus, os israelitas, receberam profunda influência em suas culturas e cosmovisões, sendo talvez possível desenvolver um conceito de sabedoria original. Mesmo deveria ou poderia ser feito com a compreensão helênica a respeito do seu conceito de sabedoria. Mesmo com tantas dificuldades, é possível reconhecer tanto diferenças como similaridades entre a sabedoria bíblica e a sabedoria helênica. Agora, vamos ver como se desenvolveu a sabedoria para o povo helênico, ou seja, como se desenvolveu o seu conceito de sabedoria. Para os gregos, o conceito de sabedoria tem seu início no começo da fase ontológica grega, com as ideias de Sócrates. Sócrates basicamente conclui que a sabedoria é uma prática para a vida, uma prática para agir no mundo de forma equilibrada e com virtude. Para Sócrates, a ideia de virtude se confunde com a noção de suma verdade. Sócrates acreditava que os erros são consequências da ignorância humana, ou seja, ninguém erra porque deseja errar. Os erros acontecem quando não se tem conhecimento suficiente. O contrário, o acerto, para Sócrates, é a sabedoria. Esta ignorância não deve ser confundida com falta de erudição, pois ignorância para Sócrates é falta de virtude, ou seja, ética no contato com as pessoas e com o mundo. Já em Platão, discípulo de Sócrates, a sabedoria toma um formato mais intelectual. A sabedoria pertence ao mundo ideal, não ao sensível. Para Platão, a sabedoria não é prática. Não está no mundo, nem está entre as pessoas, como pensava seu mestre. A sabedoria é uma aspiração, anima imortal, que apenas poderia ser alcançada pelos filósofos. A sabedoria está no mundo das ideias, lugar onde tudo é bom, belo e verdadeiro. Dessa forma, a anima deseja se libertar deste corpo corruptível onde está aprisionado e voltar à contemplação ideal. Assim, para Platão, a sabedoria não era algo prático, é algo a ser contemplado. Aqui dá para perceber que boa parte dos evangélicos brasileiros são muito mais platônicos do que verdadeiramente bíblicos.
quando percebem o mundo de forma dualista, ou quando entendem o Evangelho de forma puramente racional, ou seja, como se bastasse simplesmente pensar de forma correta. Em Aristóteles, a filosofia passa a ser confundida com conhecimento, e o que devemos fazer com este conhecimento. Para Aristóteles, a sabedoria é uma atividade intelectual e lógica, para então se tornar uma prática na vida. Logo, para Aristóteles, a sabedoria é encontrar uma justa medida, um meio termo entre excessos e a falta de posições. Então, é necessária uma compreensão correta de como agir a respeito da amizade, da virtude, da honra, as riquezas e etc. E como essas coisas se encaixam num todo. Assim, para agir com sabedoria, é necessário treinar constantemente para dosar corretamente as paixões. Desta forma, para aplicar o entendimento geral às coisas particulares, é necessário educação adequada e hábitos de prática. Somente assim é possível discernir qual ação será mais adequada em determinada ocasião. Ou seja, para Aristóteles, a sabedoria prática, isto é, aplicar corretamente o conhecimento na vida cotidiana, não pode ser alcançado simplesmente aprendendo regras gerais. É necessário adquirir prática dessas habilidades, sejam emocionais, sejam sociais. Assim, a compreensão geral de bem-estar poderá ser aplicada a cada situação isoladamente. Desse modo, para Aristóteles, para alcançar a sabedoria plena, é necessária educação e treino constante e a prática da contemplação, já que esta é a forma de alcançar a felicidade perfeita e a satisfação plena das potencialidades de sua natureza. Já na perspectiva bíblica, a sabedoria não é legalismo nem especulação. Ela é prática, é baseada na experiência cotidiana de um relacionamento com Deus, que, inclusive, é uma promessa. Jeremias 31:33 está escrito: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E serei eu o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta promessa não se desenvolve de simples leitura ou obediência às cegas. A promessa de sabedoria se cumpre no decorrer de uma relação, uma aliança, onde há responsabilidade de ambas as partes. Para indivíduos que olham para si mesmo como um povo, o sábio é quem transmite a sabedoria. Ao contrário dos gregos, adquirir conhecimento sem transmiti-lo é soberba. Assim, os sábios são aqueles que observam os resultados de ações no mundo e, por observar, conclui que a vida do ímpio, a vida longe de Deus, é a vida de tolos. Por isso, o seu conselho sempre inicia com observe. Em Provérbios 8, a sabedoria é personificada. No versículo 30 declara: Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. A sabedoria é, aqui, personificada, como alguém que está a serviço de Deus, pois o intuito de se tornar sábio é servir a Deus. Este versículo tem um paralelo com Provérbios 3, 19 e 20, que diz: O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Este versículo quer dizer: a sabedoria estava com Deus desde o princípio, pois é o próprio Deus que detém a sabedoria. Outra interpretação deste versículo é a de que a sabedoria é como uma criança brincando aos pés de Deus. Isso nos remete a um sentido de prazer. O sábio, o justo, no Salmo 1, por exemplo, tem prazer na lei do Senhor. O sábio se deleita em Deus e em sua presença. A imagem do provérbio também envolve criatividade. Esta ideia corrobora com outros povos e culturas. Nos textos egípcios, Maat é descrito como filho dos deuses brincando, mesmo tempo que descreve inúmeros atos de criatividade, como os de Marduk dando forma aos homens.
Nos textos egípcios de Mênfis, que relatam a criação, a divindade criadora Ptah aparece como arquiteto envolvido em um trabalho de criatividade. Na epopeia babilônica, Emuna Elish descreve a competição entre Nintu e Enki para criar os seres humanos. A literatura acadiana comenta sobre os 7 grandes arquitetos, que são os sábios que vieram após o dilúvio, levando sabedoria para os primeiros reis. Assim, é possível notar que a sabedoria, na cultura e cosmovisão bíblica, sempre está relacionada à prática, a um trabalho realizado para Deus em obediência à sua lei. Ao mesmo tempo, este trabalho a ser realizado envolve criatividade, pois é um trabalho dinâmico de serviço no mundo. Por ser dinâmico, é necessário criatividade, e essa criatividade depende do Criador, a qual oferece a seus servos. Pois, mesmo que a aliança seja de responsabilidade mútua, ela só pode ser mantida por ele e através dele, pois a aliança se sustenta nele e em sua palavra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a todos. Se você estiver no YouTube, curta, compartilhe o vídeo. Se você estiver no Instagram, a mesma coisa. Se você estiver ouvindo este podcast através de um agregador, assine o nosso canal. Todos os contatos estarão nas descrições. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.